agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar ali de Congresso Nacional. Hoje encerram ali os trabalhos, né, e agora eles passam ali pelo recesso parlamentar, mas nós temos um assunto que ficou para depois. Ele está há bastante tempo em discussão lá dentro do Congresso Nacional e o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Depois da criação da comissão especial, existe a indicação dos integrantes, que será feita pelos líderes dos partidos, e o colegiado vai ter um prazo inicial de 10 sessões do plenário para que os parlamentares possam apresentar emendas ao texto. O colegiado será presidido pelo deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, e o texto terá o deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, como relator. Se aprovado na comissão, a proposta vai seguir para o plenário da Câmara dos Deputados, onde deve ser aprovada em 2 turnos antes de ser encaminhada ao Senado Federal. E é sobre esse assunto que nós iremos conversar com o deputado federal Mendonça Filho. Muito boa tarde, deputado. Obrigada por nos atender numa sexta-feira aí de fim de trabalhos, né? Vamos finalizar, então, falando sobre a PEC da maioridade penal, assunto, né, que o senhor também acabou relatando dentro da PEC da segurança pública, mas que foi retirado. Queria saber do senhor, né, o assunto, todo mundo já sabe que deve ser votado só depois das eleições, como foi feito ali um pedido pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Mas a que pé está? Como estamos as discussões? A gente sabe que é um assunto bastante delicado e que também deve ser explorado agora durante as eleições, deputado. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. De fato, é um assunto super importante, né, na agenda da população brasileira, quando você tem temas relacionados à violência, falta de segurança, normalmente esses temas são priorizados por parte da nossa população. E eu relatei, como você acabou de dizer, a PEC da segurança, que permitiu, na aprovação na Câmara, incluir alguns temas relevantes, como redesenho do sistema prisional, reforço da capacidade de atuação das polícias penais, ampliação das competências da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, das guardas municipais, rigidez no combate ao topo da cadeia criminosa, das organizações criminosas, inclusive acabando com progressão de regime para... Nós perdemos o contato com o deputado federal Mendonça Filho, mas nós vamos dar continuidade à entrevista já já. Mano, esse é mais um assunto, né, que é bastante delicado e que deve mexer ali com parte do eleitorado. A gente já viu pesquisas trazendo que a maior parte da população, ela aceita, sim, a diminuição da maioridade penal, tema que é bastante delicado para a esquerda, né, porque eles não querem contrariar o que a população deseja, mas também foge ali dos princípios, já que a esquerda sempre foi ali contra, né, a diminuição da maioridade penal. Essa PEC, o texto original, mano, pra você ter noção, ele é de 2015. Desde então, dentro do Congresso Nacional, existem maneiras de tentar encaixá-lo, como foi o caso da PEC da segurança. O deputado Mendonça Filho acabou retirando após um pedido de Hugo Motta, disse que deve voltar. A gente vai até questionar o deputado se esse assunto entra em discussão em 2028, quando acontecem as eleições municipais. Ele quer ali que a população dê a sua opinião. O deputado voltou com a gente, Mendonça Filho. Eu queria só que ele desse continuidade no raciocínio dele e a gente parte, eu passo a palavra depois para o Mano para poder questionar o deputado. Pode dar continuidade. Bom, Maria, como eu dizia, então a gente conseguiu avançar bem na PEC da segurança, em aspectos, inclusive, com o fim de progressão de regime penal para líderes de facção criminosa, feminicidas, ou seja, homicida de mulheres, de crianças, e, enfim, um redesenho muito importante. Mas no acordo celebrado entre o presidente Hugo Motta, líderes e vários parlamentares importantes na discussão da PEC da segurança, se pactuou de que nós deveríamos tratar a questão da redução da maioridade penal numa outra PEC. Foi o acordo que permitiu, inclusive, aquela maioria avassaladora de 487 votos na Câmara, quase a unanimidade do plenário, para aprovação da PEC da segurança. E aí
recentemente, há poucas semanas, o presidente decidiu autorizar a instalação da comissão especial, que se dará agora em agosto. O presidente será Aloysio Mendes e caberá a mim a relatoria dessa matéria tão relevante, que eu espero que ela possa avançar ao longo do próximo semestre, sendo votada na comissão especial e depois no plenário até o final do ano. Mano? Deputado, muito boa tarde, um prazer conversar com o senhor novamente. A minha pergunta é sobre a capacidade de impedir o recrutamento de adolescentes pelo crime organizado. A gente tem assistido a um aumento desse tipo de fenômeno, há pesquisas que mostram, por exemplo, que há um recrutamento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro de adolescentes, crianças, a partir dos 13 anos de idade, já sendo aliciadas pelo crime. E uma grande preocupação é como fazer com que a punição que é necessária, e acho que é um consenso da sociedade, não acabe levando esses menores infratores a uma espécie de centro profissionalizante dentro da cadeia. Então, na sua avaliação, como o projeto de redução da maioridade penal pode ajudar a encaminhar um tratamento que evite que o presídio acabe piorando o menor de idade? Porque o objetivo de todos é que haja a diminuição da reincidência criminal, né? Bom, mano, eu acho que você toca num aspecto muito importante que permeia a preocupação de muitas pessoas no Brasil, que você não faça com que jovens condenados virem, eu diria, alunos do crime organizado, que infelizmente controla as penitenciárias e presídios do Brasil em grande parte dos estados. Primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma solução para esse problema grave. Os presídios têm que ter o domínio e a governança, a administração por parte dos estados, que é um reforço que nós conseguimos avançar no âmbito da PEC da segurança. Inclusive aumentando o valor e o volume do Fundo Penitenciário Nacional, além do Fundo de Segurança Pública. O segundo aspecto que respeita a questão da violência envolvendo jovens, tanto como protagonistas, como também vítimas da violência. Então, eu sou, como você sabe, mano, uma pessoa que sempre teve a preocupação social e compromisso social. Fui ministro da Educação. Dentre as teses que eu defendo é acesso a lazer, cultura, esportes e, sobretudo, a educação. E dentre os modelos de educação que protege os jovens, eu destacaria a educação em tempo integral. Um jovem dentro da escola, frequentando uma escola por mais horas, ele é um jovem que ele vai ter acesso a mais conhecimento, mais aprendizagem e também será um jovem mais protegido. Então, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas que levem em consideração esses aspectos, cuidem essas políticas dos jovens e protejam as políticas públicas dos jovens mais vulneráveis, principalmente nas periferias das grandes e médias cidades do Brasil. E, paralelamente a isso, você também tem que endurecer para jovens de 16 e 17 anos, que hoje são inimputáveis, que eles não podem ser responsabilizados com relação à legislação penal, que eles possam até serem condenados. Né? Para ser condenado, ele precisa, naturalmente, a gente precisa ter uma redução da maioridade penal para 16 anos, que é uma prática presente na maior parte do mundo. As principais democracias europeias, Estados Unidos, Canadá e boa parte da América do Sul já praticam a maioridade penal abaixo de 18 anos, por exemplo, acima de 16 e abaixo de 18. E, por fim, um ponto que eu gostaria de incluir na proposta do meu relatório, ainda está na fase de discussão, não amadureci a ponto de consolidar a tese, seria justamente de que o cumprimento de pena por parte desses jovens se desse de forma separada dos maiores de 18 anos, para evitar justamente que ocorra o que você acabou de mencionar, a possibilidade de eles serem cooptados por organizações criminosas que frequentam e que habitam, infelizmente, e comandam, muitas vezes, atividades criminosas dentro dos presídios espalhados pelo país como um todo.
Deputado, esse assunto ele já chegou a ser proposto desde a Constituição de 88, pelo menos 57 vezes dentro da Câmara dos Deputados. A gente não viu avanço. Existe sempre uma discussão ali em relação ao assunto, mas ele acaba não avançando. O senhor acredita que diminuir a idade penal é a solução para se combater ao crime? Hoje, aqui no Brasil, essa é uma das soluções? Marília, primeiro, eu não acredito em, eu diria, panaceia, solução mágica. Esse é um problema complexo que não pode ter uma solução simples e uma única medida. Ele depende de vários aspectos. Dentre eles, inclusive, até política social mais efetiva, de melhor qualidade, como política de educação. Agora, no Brasil, cometer crime é, entre aspas, barato, né? Sai barato. Outro dia desse, eu assisti uma reportagem aí do DF, do Distrito Federal, de um criminoso que foi preso a primeira vez porque estuprou uma menina de 11 anos de idade. E ele cumpriu apenas 20% ou 30% da sua condenação. Ele não foi nem condenado a cumprir pena máxima. Depois ele foi liberado numa condição de liberdade condicional, esse criminoso, e voltou a delinquir, a cometer outro crime. Cometeu um estupro, agora com uma menor de 14 anos. Aliás, antes de cometer esse crime, ele estuprou a própria mãe. Estuprou a própria mãe. E depois uma menor de 14 anos, que ele chegou até a assassinar. Então, veja a situação. No Brasil, a gente precisa também pesar as penas de acordo com a gravidade, ter velocidade de condenação. A impunidade no Brasil fomenta a atividade criminosa. Já houve estudos, e há estudos ao longo da história do direito penal e, inclusive, da criminologia, das ciências relacionadas a atos criminosos, que indicam que o criminoso, ele também faz cálculo de custo-benefício, de risco que ele pode correr. Quando ele enxerga que o risco é baixo, ele, evidentemente, é convidado a fazer aquela prática criminosa. Então, um jovem de 17 anos, ele tem plena consciência do que é certo e do que é errado, do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Então, um crime violento de estupro, latrocínio, feminicídio, né? Homicídio comum, não pode ficar, no máximo, num regime socioeducativo de 3 anos. Então, eu acho que não é um elemento que a gente vai simplesmente resolver o problema da criminalidade do Brasil, mas vai na direção correta, que é uma prática presente nas principais democracias do mundo. Alemanha, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Canadá, só para ficar nesses exemplos, tem política de condenação de menores que praticam crimes muito mais rígidas do que as aplicadas, infelizmente, na atualidade do nosso país. Deputado, só para a gente poder liberar o senhor, né, para aproveitar a sua sexta-feira e já o início de recesso parlamentar, existe algum compromisso do presidente Hugo Motta dessa matéria ser votada na Câmara ainda em 2026? Bom, o compromisso do presidente Hugo Motta foi de que faria a tramitação avançar, inclusive com a instalação da comissão especial que ocorrerá agora em agosto, no período do esforço concentrado, a segunda semana de agosto. Na sequência, a gente deve apresentar, eu pessoalmente, um plano de trabalho, ou seja, das audiências públicas, ouvindo especialistas em políticas públicas para criança e adolescente infrator, autoridades do Judiciário, do Ministério Público, especialistas na área de segurança pública, operadores da área de segurança pública. Concluindo esse processo de audiências públicas, nós estaríamos aptos a votar o nosso relatório até o final de novembro, começo de dezembro. Se houver vontade política do presidente e consenso entre os líderes, eu acredito que é possível nós votarmos no plenário da Câmara a redução da maioridade penal até meados de dezembro. Então, seria um prazo razoável, mas evidentemente que não dá para eu
eu falar em nome do presidente, nem assumir compromisso em nome dele. Vai depender do contexto político, eu vou me esforçar no sentido de que a gente possa oferecer uma resposta adequada à população. Eu lembro apenas que 80%, ou praticamente 80% da população brasileira apoia a redução da maioridade penal para 16 anos, o que mostra um grande clamor popular nessa mesma direção. É isso, Contexto Metrópolis conversou com o deputado federal Mendonça Filho, do PL de Pernambuco. Agradeço a participação do senhor, desejo um bom recesso e espero o senhor na volta dos trabalhos, com muito trabalho e muito retorno para a população, hein, deputado? Até mais. Obrigado, Marília. Um abraço para você, um abraço para o Mano e para todos que nos acompanharam aqui no Metrópolis.